Fala galerinha, tudo bem com vocês? Física na veia, continuando hoje o nosso projeto Top 5. Hoje, nosso projeto Top 5 é 5 questõezinhas da AFA aí, Academia da Força Aérea. Galerinha, as nossas Top 5 da semana são sinistras. Hoje a gente é Top 5 da AFA, amanhã, terça-feira, Top 5 da EFON, quarta-feira, Top 5 da Escola Naval, quinta-feira, Top 5 do ITA, sexta-feira, Top 5 do IME, beleza? Então, esses 5 colégios aí, galerinha, essas 5 escolas aí, é sinistra, mano! Então, não deixe de se inscrever lá no meu canal e ativar aí, ó, galerinha, o sininho da notificação para você ser o primeiro a receber os vídeos aí, beleza, galerinha? Então, sem mais delongas, vamos que vamos. E lembre-se, galerinha, se você quer fazer as questões antes, vai lá na descrição do vídeo. Eu deixei aí, ó, galerinha, na descrição do vídeo aí, em PDF, as 5 questões. Vai lá, tenta fazer ela, arrebenta elas e depois você vem aqui para conferir como que eu fiz e as respostas, beleza? Então vamos que vamos para a nossa primeira questão aí, rumo à sua aprovação. Vamos lá, galerinha. Olha só, a Top 5 aí, AFA Cinemática. Então vamos começar a nossa brincadeira aí. Primeira questãozinha aí na tela. Ele fala o seguinte, ó. Um turista passeando de bugre pelas areias de uma praia em Natal, Rio Grande do Norte, percorre uma trajetória triangular que pode ser dividida em 3 trechos conforme figura abaixo, galera. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um triângulo retângulo. Continuando. Os trechos B e C possuem o mesmo comprimento, mas as velocidades médias desenvolvidas nos trechos A, B e C foram, respectivamente, V, 2V e V. A velocidade escalar média desenvolvida pelo turista para percorrer toda a trajetória triangular vale. Primeira coisa que você precisa é isso daqui, ó. Os trechos B e C, eles possuem o mesmo comprimento. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Professor, lá em cima, o trecho B é igual ao trecho C. Você concorda comigo? O exercício falou? Então, no lugar do trecho C, não é C+. Eu vou colocar que ele vale B. Tranquilo? Continuando a nossa questão, ele fala que VA vale V, VB vale 2V e VC vale V. Tranquilo até agora? Sem medo de ser feliz? Tá, professor, mas ele quer a velocidade média. Você concorda comigo que a velocidade... Vou nem colocar ela aqui, ó. Você concorda comigo que a velocidade média é o ΔS sobre o ΔT? Sim, professor, mas quem vem a ser o deslocamento total disso daqui? Ah, professor, mas deslocamento total é A mais B mais B. Mas não pode ficar A em função de B. Eu tenho que deixar tudo em função de B. Só que através de um teorema de Pitágoras, eu consigo achar a relação de A em função de B. Através dessa expressãozinha aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Logo, A ao quadrado, quem é B, galerinha? É o próprio B ao quadrado. Quem é C? Agora não é C+, é B ao quadrado. Logo, A ao quadrado é igual a 2 vezes B ao quadrado. Finalizando, passa a raiz quadrada lá, o A vai ficar a raiz quadrada de 2B ao quadrado. Tirando o B da raiz, o A é B raiz de 2. Então, a partir de agora, não existe o A mais. O A agora é B raiz de 2. Tranquilo? Pergunta, quanto que esse bugre ele andou ao todo? Quem foi o espaço total desse bugre? Só somar. Quanto vai dar B raiz de 2 mais B,
2B. Isso daqui foi o espaço total que ele percorreu. Agora, professor, eu achei o espaço total. Eu preciso achar o tempo total. Professor, como é que eu faço para achar o tempo total? Acho o tempo total em A, acho o tempo total em B e acho o tempo de C. Tempo de A, tempo de B, tempo de C. Soma os 3 tempos, matou a pau. Então vem aqui comigo, ó. Eu sei o seguinte, presta atenção. Eu sei que velocidade de A é igual o espaço de A dividido pelo tempo de A. Você concorda? Então vem, ó, o tempo de A. Quem é o espaço de A? B raiz de 2. Quem é a velocidade de A? V. Então matei a primeira. Primeira já está guardadinha. Vamos para a segunda. Velocidade de B é o espaço de B vezes o tempo de B. Logo, o tempo de B, quem é o espaço de B? É o próprio B. Quem é o tempo? Quem é a velocidade de B? 2V. Então, acabei de achar o tempo de B. Vamos fazer a mesma coisa agora para o tempo de C. Velocidade de C é o espaço de C dividido pelo tempo C. Logo, o tempo C vem a ser, quem é o espaço de C? É B. Quem é a velocidade de C? V. Então, tá aqui. Eu achei os 3 tempos aqui. Logo, eu preciso agora que você me ajude aqui, ó. Eu preciso agora somar esses 3 tempos, porque eu não fiz isso com espaço total, eu tenho que fazer isso com o tempo total. Então, eu sei o seguinte, que o tempo total vem a ser B raiz de 2 sobre V, mais B sobre 2V, mais B sobre V. Vamos dar uma melhoradinha nisso daqui? O tempo total vem a ser, tira um mínimo para mim disso daqui. Quem é o mínimo de V, 2V? Vem a ser isso aqui, né? V, 2V. V vezes 2V dividido por V, sobrou 2V. Então, vai ficar 2V, B raiz de 2, mais V vezes 2V dividido por 2V é V. Então, vai ficar BV mais 2V vezes 2V dividido por V vai ficar 2V. 2V vezes B. Vamos melhorar aqui? O tempo total, o que eu posso dar uma melhorada aqui? Vai ficar assim, né? 2VB raiz de 2 mais 3VB, tudo isso dividido por V vezes 2V. Vamos melhorar mais ainda isso aqui, porque a gente já joga na forma bem específica. O tempo total, galerinha, o que eu posso colocar em evidência aqui lá em cima? Eu não posso colocar o VB, então vai ficar VB, abre o parênteses, 2 raiz de 2 mais 3. Beleza? Vamos ver se é isso. Coloquei o 2VB aqui, ficou 2 raiz de 2. Coloquei o VB, ficou 3. Tudo isso dividido por V vezes 2V. Vamos melhorar mais ainda? Olha só que lindo. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar uma canetinha aqui, ó. Tá vendo que aqui em cima eu tenho um V e aqui embaixo eu tenho esse V? Então sobrou isso aqui, ó. Cortei um V em cima, um V embaixo. Logo sobrou quem? B, abre o parênteses, 2 raiz de 2 mais 3. Embaixo sobrou quem? 2V. Isso daqui vem a ser o tempo. Acabei de achar o tempo. O tempo é B, abre o parênteses, 2 raiz de 2 mais 3, dividido por 2V. Ah, professor, mas eu não quero isso, né? Não, eu quero isso aqui, ó. Velocidade média é o espaço total sobre o tempo total. Vamos substituir o que a gente já achou? Aí a gente mata a questãozinha. Não é difícil essa questãozinha, porém ela é bem trabalhosa, bem mesmo. Então vem, a minha velocidade que eu quero, quem é o espaço total? Já posso colocar em evidência? Ele vai ficar assim, ó, B, abre o parênteses, raiz de 2 mais 2. Tudo isso dividido. Na hora que eu passar dividindo, eu copio o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, o 2V vem em cima e embaixo vai vir o B, abre o parênteses,
2 raiz de 2 mais 3. Fechou, né? Só que aqui eu já posso brincar com mais alguma coisa. Olha esse B em cima e B embaixo. Tá, professor. Comecei a gostar dessa parada. Então tá. Então vamos ver se você começou a gostar? Tá vendo aí embaixo tem uma raiz quadrada? Eu tenho que fazer o quê? A racionalização dela. Então vamos racionalizar? Então vai ficar o seguinte, a velocidade vai ficar abre o parênteses, 2 mais 2 vezes 2v dividido por 2 raiz de 2 mais 3. Racionalizando, vou colocar de outra cor aqui, ó. De um verde aqui. Racionalizando, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo seu conjugado. Então, vai ficar 2 raiz de 2 menos 3 em cima. Embaixo, 2 raiz de 2 menos 3. Embaixo também. Melhorando, vamos lá para fechar? Olha que massa, velocidade. Posso agora fazer o chuveirinho, né? Tá vendo esse 2V? Eu vou deixar ele para o final. Vamos fazer o chuveirinho? Raiz de 2 vezes 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui já deu 4. Raiz de 2 vezes 3, menos 3 raiz de 2. Só inverter aqui, ó. Menos, pegar a borrachinha aqui, menos 3 raiz de 2. Beleza? Continuando. 2 vezes 2, 4. Mais 4 raiz de 2. 2 vezes 3, menos 6. Fecho parênteses. Feito isso, dividido. Galerinha, raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 vai dar 8. Então tá, 8. 3 vezes 3 vai dar 9, menos 9. Beleza? Professor, por que você não fez 2 raiz de 2 menos 3 e 2 raiz de 2 mais 3 vezes mais 3? Não vai dar na mesma, vai cortar. Então, por isso que eu só pego o primeiro com o último, pego o bizu. Beleza? Logo, essa velocidade, vamos lá na parte... Lembrando, tudo isso eu multiplico por 2v. Pega a velocidade agora aqui, pega aqui. Menos 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 dá quanto? Dá raiz de 2. 4 menos 6 dá menos 2. Tudo isso multiplicado por 2v. Tudo isso dividido por menos 8 menos 9, menos 1. Tá, professor, estou começando a entender. Agora mata. Galerinha, se está menos 1 embaixo, basta eu ir lá no lado de cima e trocar todos os sinais. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 2 menos raiz de 2, que multiplica 2v. Porém, na hora que você vai nas raízes, nas respostas, esse v ele está sozinho, tá? Então, multiplica. Logo, quanto que é 2 vezes 2? 4 menos 2 raiz de 2. Tudo isso multiplica por quem? Por v. Acabei de matar a nossa primeira questãozinha aí da AFA. Vai lá, alternativa letra D de jeans aí e bola pra frente. Galerinha, uma questãozinha extremamente trabalhosa. Tenho que ficar fazendo contas e contas e contas, mas não é difícil, e sim trabalhosa. Beleza? Primeira questãozinha só para você ver o nível que você vai encontrar aí, ó. Não deixe de estar assistindo todas as top 5 aí, beleza? Vamos lá para nossa segunda top 5, questãozinha de número 2 aí agora, ó. Na questão de número 2, ele fala o seguinte: dois automóveis A e B encontram-se estacionados paralelamente ao marco zero de uma estrada. Galera, então se eu tenho dois automóveis, ele está no marco zero de uma estrada, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui a minha estrada. Bem aqui, ó. Vou pegar ela aqui, a primeira. Só dar uma ajeitada aqui. Vou pegar a primeira aqui, ó. Tá. Peguei a primeira. Peguei a segunda.
Aqui tá as estradas aqui, a estrada, primeira estrada e a segunda estrada. Vou colocar o meu carrinho aqui. Eles estão no marco zero. Então tá, aqui está o carrinho, está o primeiro carrinho no marco zero. E aqui está o meu segundo carrinho também lá no marco zero, que o exercício está me falando. Então vamos começar a brincadeira. Dois automóveis A e B encontram-se estacionados paralelamente ao marco zero de uma estrada. Em um dado instante, o móvel A parte movimentando-se com uma velocidade escalar constante de 80 km por hora. Então vem aqui, ó. Eu sei o seguinte, que a velocidade do A é de 80 km por hora. Ou parte movimentando-se com uma velocidade escalar de 80 km por hora. Tá aqui a velocidade dele de 80 km por hora. Depois de certo intervalo de tempo ΔT, o automóvel B parte no encalço de A com velocidade constante de 100 km por hora. O B, ele vai partir, o B aqui, ó, vai partir com uma velocidade de 100 km por hora. Galera, o que eu quero que você entenda é o seguinte: depois de certo tempo T, esse B vai partir, beleza? Após 2 horas de viagem, o motorista A verifica que o motorista B encontra-se 10 quilômetros atrás e conclui que o intervalo de tempo em que o motorista B ainda permaneceu estacionado em horas é igual a... Galera, olha que massa. Vem aqui com ti, ó. Presta bastante atenção. Vou até aumentar aqui e vou aumentar isso daqui, ó, para você entender. Presta bastante atenção nisso daqui, ó. Galera, os dois, o A na realidade, ele andou 2 horas. Só que quando ele terminou de andar essas 2 horas, olha o que aconteceu. Ele chegou nesse ponto aqui. Ele viajou 2 horas e chegou nesse ponto. Só que quando ele chegou nesse ponto, o que aconteceu com ele? Ele verificou que o carro B, lembrando que aqui é o carro A, que o carro B estava a 10 quilômetros distante dele. O carro B estava a 10 quilômetros distante dele, ó. Então, o carro B estava a quantos quilômetros? A 10 quilômetros distante do carro A. Lembrando que aqui eu tenho o carro B e aqui eu tenho o carro A. A distância um do outro estava de 10 quilômetros. A pergunta que não quer calar é o seguinte: para que o carro chegasse no ponto A e para que o carro chegasse no ponto B, após 2 horas, a pergunta é: quanto tempo o carro B ainda ficou em repouso? Quanto tempo o carro B ainda ficou parado para depois começar a se movimentar? Galera, vamos fazer de um jeito bem rapidez, bem rapidola aqui, ó. Presta bastante atenção no que eu vou colocar aqui para você, ó. Vou pegar o preto. Vem aqui. Em 2 horas, fala para o Ti quantos quilômetros em 2 horas que o carro A percorreu. Ah, professor, isso daqui eu sei. Porque eu sei o seguinte, ó, que velocidade é ΔS sobre ΔT. Estou trabalhando com o carro A. Qual é a velocidade do carro A? 80 km. Ele percorreu um ΔS, mas ele ficou quanto tempo andando? 2 horas. Então, eu sei que o ΔS é 160 quilômetros. Então, tá aqui. O carro A, ele percorreu 160 quilômetros. Porém, quantos quilômetros que o carro B percorreu? Pô, cara, se o carro B percorreu 10 quilômetros a menos que o carro A, então o carro B percorreu quanto, galera? 150. Olha que massa. O carro B, ele percorreu apenas quantos quilômetros? 150. Mas ele percorreu 150 quilômetros em quanto tempo? Aí que eu quero saber. Então, vem aqui. Velocidade do carro B é o ΔS de B dividido pelo tempo de B. Fala para mim, quem é a velocidade do carro B? 100 quilômetros. Quanto que ele percorreu? 150 quilômetros. Em um tempo ΔT. Fala aqui, faz aqui comigo, ó. Chip, chip.
Continuando a brincadeira, só para a gente finalizar, olha para tu ver que questão mais tranquila. Só apagar isso aqui para colocar ali de novo, porque ficou bem pregado aqui, ó. Olha só, presta atenção. Continuando. Logo eu tenho o seguinte, que 10TB é igual a 15. Logo TB dá o quê? 1,5 de horas. Então significa o quê? Que o carro B que saiu dessa posição até atingir a posição onde eu coloquei o carrinho de azul, ele gastou 1h30. Ele gastou 1h30. Porém, o carro A, ele não gastou 2 horas. O carro B gastou quantas horas? 1h30, ou 1h30. Pergunta, quanto tempo que o carro B ainda permaneceu parado? Galera, é só você pegar as 2 horas que o carro A gastou, menos 1h30 que o carro B gastou. Fazendo essa diferença, quantas horas que ele ficou parado? 0,5 de hora. Vai lá e marca a letra B de Bosque e acabou a questão. Novamente, a maneira mais fácil de fazer o exercício é essa, galera. O que você tem que fazer? Olha quanto que o carro B, o carro A percorreu em 2 horas, ele percorreu 160 km. O carro B está 10 km atrás dele. Se o carro A percorreu 160 km, o carro B percorreu 150. Mas o carro B, para percorrer 150 km, ele gastou quanto tempo? 1h30. Ah, tá. Se o carro A gastou 2 horas, o carro B gastou 1h30, quanto tempo o carro B permaneceu parado? 30 minutos para chegar nas 2 horas. Logo, você marca a letra B de Bosque. Beleza? Tranquilo? Muito fácil. Outro jeito que você poderia fazer ela era da seguinte maneira. Você sabe que a diferença dos dois, a diferença dos dois, o que o ΔS de A percorreu menos o ΔS de B. Beleza? Outra maneira de fazer a questão. O ΔS, a diferença do que um e o outro percorreu é de 10. Mas quem vem a ser, galerinha, o ΔS de A? Não vem a ser a velocidade vezes o tempo? A velocidade de A é de 80, vezes o tempo que ele gastou, 2. Menos, quem vem a ser a velocidade de B? 100. Abre o parênteses. Mas quem foi o tempo que ele percorreu? As 2 horas, menos um tempo T que ele permaneceu em repouso, que é o que eu quero saber. Mata-se aqui agora, ó. O tempo, que é 10, vem a ser 80 vezes 2, 160, menos 100 vezes 2, 200, menos com menos, mais 100, sem T. Melhorando isso aqui, isso daqui, ó, 160 menos 200 vai dar menos 40, passa para o outro lado mais 40. 10 mais 40, isso é igual a 100. Melhorando, 100T é igual a 50. Logo, 50 dividido por 100, 0,5 de horas. Você escolhe qual dos dois métodos você vai encontrar, você vai achar a mesma alternativa, beleza? Tranquilo? Então, 2 métodos aí, ó, galerinha, que você pode estar utilizando para fazer essa questão. Lembrando que a diferença entre um e outro foi de 10 km, por isso que eu pude fazer essa relaçãozinha aqui. Tranquilo? Letra B de Bosque aí, continuando a nossa brincadeira. Questãozinha agora na tela. Questão de número 3, questãozinha de 2019, aí, se eu não estou enganado, da APA. Vamos lá, galerinha. Hoje questões mais pesadas aí em relação às questões da semana passada. E a tendência da semana é somente o início, cara. Vai vir coisa punk aí para vocês, beleza? Então vem aqui, não deixe, galerinha, de estar seguindo o meu canal lá, de estar se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho da notificação. E deixa aí também, galerinha, os comentários. Ah, tá ruim, tá bom, precisa de melhorar isso e vamos que vamos, beleza? Então vem aqui contigo, ó.
vamos lá. Questãozinha de número 3. Três partículas A, B e C movimentam-se com velocidades constantes ao longo de uma mesma direção. No instante inicial t0 igual a zero, a distância entre A e B, ele já me deu, né? A distância entre A e B vale x. E entre B e C vale y, como indica a figura abaixo, a seguir. Em t igual a 2, a partícula A cruza-se com a partícula B. Ponto. Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão magnífica. Eu sei o seguinte, em t igual a 2, a partícula A cruza com a B. Então, eu sei que a partícula A ela vai se cruzar com a B. Então, no momento que elas se cruzam, esses deslocamentos são iguais. O deslocamento final é igual. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Presta bastante atenção. No momento que eles se cruzam, ó, essa partícula vai para cá e essa partícula vem para cá. Em algum momento aqui, ó, elas vão se cruzar. Quando elas se cruzar, você concorda que o espaço final vão ser iguais? Bom, mas qual é a formulazinha que eu uso? A do sorvete. Espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo. Isso é igual o espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Já vamos melhorar isso aqui? Quem é o espaço inicial de A? É zero. É zero. O A eu adoto como um referencial de todo o meu processo, beleza? Então, o A vale zero. Quem é a velocidade de A? Eu não sei, mas o tempo eu sei, que ele gastou 2 segundos. Então, 2VA é igual. Quem é o espaço inicial de B? A distância de A até B eu chamei de, na realidade, o exercício te chamou de quê? De x. Então, adoto o referencial A e a distância de A até B é x. Então, x mais 2VB. Beleza? Tá aqui a primeira formulazinha nossa. Guarda essa aqui. Continuando o exercício. Em t igual a 3 segundos, a partícula A cruza com a partícula C. Ponto. Agora a partícula A vai cruzar com a C. Então, se eles cruzam, o espaço de A tem que ser igual ao espaço final de B. Vai lá, o espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo tem que ser igual ao espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Melhorando aqui o espaço inicial de A, 0, porque eu falei que ele adota como a origem. E o tempo, 3. Então, 3VA tem que ser igual. Agora eu quero ver qual é a distância de C até A. X mais Y. Então, tá. X mais Y mais 3VC. Só troca aqui para mim que eu coloquei VB aqui, ó. Não é VB, tá? É VC, que eu estou trabalhando com ponto C agora. VC. Então, já deu o segundo aqui. Guarda isso aqui para mim também. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Então, já achei duas partes aqui agora. Vamos continuar o meu exercício. A questão não é difícil, só trabalhosa. Vai lá. A partícula C alcançará, olha a pergunta, a partícula C alcançará a partícula B no instante dado pela relação? Ah, professor, então vai, coloca outra agora aqui, ó. A pergunta dele é essa aqui agora, ó, cara. Qual instante, né? A partícula C alcançará, em qual instante? Qual é o tempo que a partícula C alcança a partícula B? A partícula C em relação a B. Então tá, ó. A partícula C em relação à partícula B. Algum momento eles vão se cruzar. Mas só que eu quero saber qual é o tempo que eles se cruzam, que eles demoram para se cruzar. Qual é o tempo que a partícula C vai na direção para a esquerda e a partícula B vai para a direita? Qual vai ser o instante, não o tempo, não o deslocamento, esse um instante que eles se cruzam? Novamente, vamos juntar as duas? Tem aqui espaço inicial de C
mais velocidade de C vezes o tempo que eu quero. Isso é igual ao espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes um tempo que eu quero. Eu quero esse tempo, um tempo de encontro aí. Vai lá. Quem é o espaço inicial de C? Galera, a distância. Adota a origem aqui como B. A distância é Y. Então, a distância inicial de C é Y. Mais uma velocidade C, que eu não tenho, vezes o tempo. Isso é igual. Quem é o espaço inicial de B? Zero. Velocidade de C de B vezes quem? O tempo. Beleza? Mas eu quero que você deixe para mim esse tempo isolado, porque é o tempo que eu quero. Então, vamos melhorar aqui, ó. Vai ficar o seguinte. VC vezes T menos VB vezes T é igual a menos Y. Só dei uma arrumadinha aqui, beleza? Então, para ficar melhor ainda, multiplica por menos 1 aqui. Multiplicando isso aqui por menos 1, eu tenho o seguinte, que VBT menos VCT, isso tem que ser igual a Y. Tranquilo? Só que eu quero que você isola esse tempo para mim. Então, o tempo, isolando o tempo, VB, colocando em evidência, VB menos VC, isso tudo tem que ser igual a Y. Então, o tempo que eu estou querendo é Y dividido por VB menos VC. Ah, professor, aí você vai nas alternativas, não tem, né? Então, não está em função de VB e nem VC. Então, você tem que descobrir quem é esse VB e quem é esse VC. Lembrando que eu estou querendo achar esse tempo aqui de encontro, beleza? O tempo de encontro entre a partícula C com a partícula B. Ah, professor, mas o senhor me deixou essas duas paradas aqui, não deixou? Deixei. Isso daqui dá o quê? Um sisteminha. Então, vou colocar esse sisteminha aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Galerinha, questão muito massa por sinal, mano, Valdo. Ó, vou colocar aqui, ó. 2VA é igual a X mais 2VB. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? 3VA é igual a X mais Y mais 3VC. Galera, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses dois e vou dividir. Vou dividir isso daqui, beleza? Galera do céu, pessoa do céu, que massa! Divide para mim. 2VA é igual a X mais 2VB. 3VA é igual a X mais Y mais 3VC. Divide para mim. VA dividido por VA. Logo sobrou 2 terços. Isso é igual. Galera, o que eu posso fazer aqui agora? Se eu dividir, estou dividindo em termo a termo. Se eu dividir aqui agora, vai ficar o seguinte. X e X, então eu vou colocar assim, ó. X mais 2VB, isso tudo dividido por X mais Y mais 3VC. Tranquilo? Vou multiplicar isso aqui cruzado agora. Beleza, professor? Por que você não dividiu x com x? Porque tem mais aqui, beleza? Aqui não teria, aqui só tem uma multiplicação. Então, eu poderia fazer isso tranquilamente. Multiplicando isso aqui cruzado, vai ficar 3x mais 6VB. Isso é igual a 2x mais 2y mais 6VC. Tranquilo? Tá vendo esse 6VC que está do lado direito? Passa ele para o lado esquerdo. Então, vai ficar assim, ó. 6VB menos 6VC. Isso é igual a 2x.
Pega aquele x que está positivo, passa para o outro lado. Menos 3x mais 2y. Beleza? Melhorando. 6VB menos 6VC. 2x menos... Vai ficar assim, ó. 2y menos x. Tranquilo? Então eu sei o seguinte, que 6VB menos 6VC é igual a 2y menos x. Mas eu não quero quem é 6VB menos 6VC. Eu quero quem é VB menos VC. Então pega ele e passa dividindo. VB menos VC é igual a 2y menos x, tudo isso dividido por quanto? Por 6. Pessoa do céu. É AFA, né? É AFA, né, pessoa? É. Então, VB menos VC é igual a 2y menos x dividido por 6. Agora, tá vendo isso daqui? Você vai substituir ele lá agora, ó. Então, olha só como é que vai ficar. Presta bastante atenção. Vou colocar aqui em cima, ó. Ó, eu tenho isso daqui, ó. TE é Y dividido. Mas quem é VB menos VC? Tá aqui, ó. VB menos VC é 2y menos x dividido por 6. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda y. Copiei a primeira. Dividi pelo inverso, multipliquei pelo inverso da segunda. O 6 que estava embaixo sobe. 2y menos 6. Para matar a saudade aqui agora. 6y dividido por 2y menos x. Matei a questão, cara. Aonde que se encontra? TE, que é o tempo de encontro, é 6y dividido por 2y menos x. Qual alternativa que se encontra isso aqui? Vai lá, letra A de habitat. 6y dividido por 2y menos x. Tá aí a resposta aí, letra A de Apocalipse, uma questão muito, mas muito boa por sinal, galera. Questão da AFA é assim, galerinha, não tem para onde correr. Tem que se esforçar, galerinha, de pegar essas questões top aí pra gente estar matando, beleza? Tranquilo? Questãozinha 3, letra A, bola para frente. Vamos lá, nossa questãozinha aí de número 4. Questão de número 4, ele fala o seguinte: o diagrama abaixo representa as posições de dois corpos, A e B, em função do tempo. Por este diagrama, afirma-se que o corpo A iniciou seu movimento em relação ao corpo B depois de. Ele quer saber o seguinte: o corpo A iniciou, olha só, pode-se afirmar que o corpo A iniciou seu movimento em relação ao corpo B depois de quanto tempo? A pergunta dele é: quem é esse cara aqui, ó? Quem é esse T? Quem é esse T? Ele quer saber quem é esse tempo aqui, ó, que é o tempo de A. É isso que ele quer saber. Porque o corpo B, ele iniciou em 0. Quanto que o corpo A iniciou? No TA, que é o que eu quero saber. A questão, galerinha, quando ela te dá gráfico, você tem que dar graças a Deus, porque o exercício, praticamente, você vai retirar todos os dados do gráfico. Olha que lindo aqui essa questão. Bem bacaninha essa questão, mas não é difícil ela. Presta atenção, esquece o A, vamos trabalhar com B, porque tá vendo nesse ponto aqui, ocorre um encontro, então a gente tem que saber quem é esse tempo de encontro aqui. Quem foi esse tempo de encontro? Se eu conseguir achar esse tempo de encontro, eu consigo matar a minha questão. Eu sei que quando os dois corpos estavam a 10 metros, ocorreu o encontro. Primeiro, vamos achar quem é a velocidade desse troço aqui? Lembrando que isso daqui é um espaço pelo tempo, a equação horária do espaço pelo tempo no movimento retilíneo e uniforme. Então, vem aqui comigo, ó. Presta bastante atenção. Eu tenho essa formulazinha aqui, ó. Espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade em B vezes o tempo.
Quem vem a ser o espaço final? Ah, ele saiu daqui do 40 e foi parar lá no 0. Tá, então beleza. Então o espaço final é 0. Quem é o espaço inicial? Lá em cima, 40. Mais a velocidade no ponto B, vezes o tempo, que é quanto? Ele demorou quanto tempo para chegar no 0? 10 segundos. O exercício me deu. Fazendo essa continha, vai ficar menos 10t, menos 10VB, desculpa, é igual a 40. Trocando o sinal, então velocidade em B é menos 4 metros por segundo. Então eu acabei de achar quem é a velocidade no ponto B, a velocidade B. Mas não é isso que eu quero, mas eu já consegui bastante coisa. Sabe por quê? Se eu descobrir que em qualquer momento aqui, como o movimento é uniforme, se eu falar aqui para você nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, opa, nesse ponto, a velocidade sempre vem a ser de quanto? Menos 4 metros por segundo. E lembra, no espaço pelo tempo, quando eu tenho uma reta decrescente, ela está me falando que a velocidade é negativa, porque a velocidade é o coeficiente angular dessa reta, que é decrescente e é negativa. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte, quanto que vale, galerinha, qual é o tempo que ele gasta para chegar nesse ponto aqui? Então, vem aqui comigo, ó. Se daqui, vamos pegar aqui, esse daqui até aqui, você concorda, ó? Esse parte aqui que eu estou pintando de vermelho, essa parte que eu pintei de vermelho, qual é o deslocamento? Ué, pessoal, é 10 para 0. Então, ele deslocou 10 metros, não deslocou? Só que ele deslocou 10 metros em qual velocidade? Numa velocidade de menos 4 metros por segundo. Então, olha o que eu vou fazer. Presta bastante atenção. O que eu vou fazer aqui com você, ó. Ele percorreu espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade em B vezes o tempo. Se ele saiu, ele chegou no ponto final, não chegou? Ele chegou no ponto final igual a quanto? A 0. Mas ele saiu de um ponto de quanto o início dele? A 10. Menos 4 vezes, que é a velocidade do ponto B, vezes o tempo. Fazendo essa continha, 4t é igual a 10. Logo, o t é quanto? 2,5 segundos. Olha que lindo. Para percorrer esse deslocamento de 10 metros, ele gastou 2,5 segundos. Se aqui era 10 segundos e ele gastou para chegar nesse ponto 2,5 segundos, você concorda comigo que nesse ponto aqui, então, eu acabei de achar que vale 7,5 segundos? Por quê? De 7,5 segundos até 10 segundos dá um total de 2,5 segundos. Ah, pessoal, é verdade. Então quer dizer que o ponto de encontro dos dois ocorreu num tempo de 7,5 segundos. Ocorreu num tempo de 7,5 segundos. Mas por que o senhor está fazendo isso aqui? Justamente para fazer isso aqui com você, ó. Se ele demorar daqui até aqui, presta atenção agora com o azul. Olha só, na prática, pega aqui o bizu, ó. Daqui até aqui, o A agora, ó, o carro A, do ponto 10 metros até o ponto 20 metros, ele demorou quanto tempo para fazer essa parte de azul, professor? Ele demorou de 7,5 até 10, então ele demorou 2,5 segundos para percorrer 10 metros. Então, quanto que ele vai demorar para percorrer de 0 metros até 10 metros? Ele também vai demorar quantos segundos? 2,5 segundos. Então, significa que se você pegar os 7,5 segundos e tirar mais 2,5, você acabou de encontrar o tempo que ele sai lá do ponto inicial aqui, ó, que vem a ser o quê? De 5 segundos, alternativa letra B. Vamos novamente aqui, ó. Presta atenção. Eu achei a minha velocidade em B menos 4 metros por segundo. Se eu achei menos 4 metros por segundo, em 10
em 10 metros, eu consegui provar que ele demora 2,5 segundos para fazer esses 2 metros. Então, nesse ponto, ele está 7,5, com 2,5 ele bate os 10 metros, os 10 segundos. Porém, parei aqui. Aqui eu já achei 7,5 segundos. Só que o carro A, ele demora para sair do 10 metros e chegar no 20 metros, ele sai do 7,5 segundos e chega lá em 10 segundos. Então, ele gasta, para fazer 10 metros, ele gasta 2,5 segundos. Porém, ele sai do zero e até chegar no 7, no 10, ele também tem que gastar 2,5 segundos, que dá um total de 5 segundos, mais 2,5, ele chega no total de 7,5 segundos, que a resposta está aqui, ó. Eu mato ela na letra B aí de bucéfalo, beleza? Sem fazer muita conta, galerinha, sem ficar inventando, eu consigo matar a questãozinha de número 4, basicona, através do gráfico e através de eu achar a velocidade do ponto B, achei a velocidade do ponto B, descobri qual que foi o tempo do encontro, que é de 7,5. Se o carro A de 7,5 até 10 segundos, que deu 2,5 segundos, ele percorreu 10 metros, de 0 até 10 metros, ele tem que gastar os mesmos 2,5 segundos, que diminuindo de 7,5 menos 2,5, ele sai do ponto inicial a 5 segundos. Beleza? Alternativa letra B aí, sem medo de ser feliz. Tranquilo? Questãozinha de número 5 para a gente matar a nossa brincadeira aí, ó. Uma bola rola com V constante, módulo, né? Ou vetorial, constante sobre, se é constante o movimento é uniforme. Uma bola rola com velocidade V sobre uma superfície de vidro plana e horizontal, descrevendo uma trajetória retilínea. Enquanto a bola se desloca, a sua sombra percorre os planos representados pelos trechos 1 e 2. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa bola aqui que percorre um movimento uniforme, beleza? E ela está na horizontal. Só que quando essa bola está se locomovendo, tem uma sombra dela. Você concorda comigo? Ó, tem essa sombra dela que ela vai fazendo essa sombrinha aqui. Na parte 1, e depois eu faço isso daqui também para a parte 2 aqui. Logo, ela vai fazendo esse movimento e a sombra vai descendo aqui também. Então, enquanto a bola se desloca, a sua sombra percorre os planos representados pelos trechos 1 e 2 da figura abaixo, com velocidades escalares V1 e V2, respectivamente. Considerando que a sombra está sendo gerada por uma projeção ortogonal, o que é uma projeção ortogonal? Fazendo um ângulo de 90 graus, a superfície de vidro, pode-se afirmar que seu movimento é. Galera, primeira coisa, vamos já matar duas alternativas agora. Se a velocidade, galerinha, é constante, vem aqui contigo, se a velocidade é constante, essa bola, galera, ela sai desse ponto. Para chegar nesse ponto, ó, ela sai desse ponto. Para chegar, vou colocar de vermelho aqui, ó. Essa questão é mais teórica do que de cálculo. Desse ponto de vermelho até esse ponto, se essa bolinha demorar 5 segundos para fazer esse percurso, galera, quantos segundos que ela demora para fazer esse percurso da rampa do trecho 1? Os mesmos 5 segundos, galera. Lembra lá do lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, aqui você pode considerar esse mesmo raciocínio. Então, o deslocamento que essa bolinha demora para fazer na horizontal, ela vai demorar para fazer o quê? No plano inclinado nesse trecho 1. A mesma coisa, ela chega aqui com o mesmo tempo aqui. Então, se ela gasta os intervalos de tempos iguais, então beleza. Eu sei que se ela gasta os intervalos de tempos iguais, você concorda comigo que não pode ter uma aceleração aí? Sim, você concorda comigo que isso é um movimento que uniforme, porque os tempos são que iguais. Então, logo, eu já descarto a letra A e já descarto o quê? A letra B. Letra A e letra B tá fora do baralho, porque esse movimento, obrigatoriamente, esse movimento tem que ser o quê? Uniforme. A velocidade vai ser o quê? Constante. Tranquilo? Beleza? Então, vem aqui comigo agora, continuando a brincadeira.
Eu preciso saber agora se V1 é igual a V2, que é maior que V, ou se V1 é igual a V2, que é igual a V, que é igual a V. Aí que pega um pouquinho. Vem aqui comigo, ó, presta bastante atenção aqui. Nesse trecho aqui, ó, você concorda que nesse trecho, eu vou já fazer aqui. Eu tenho esse trecho aqui, ó. Olha o que eu vou fazer para você aqui. Eu tenho esse trecho. Vou pegar aqui o preto aqui. Aqui eu tenho um ângulo θ. Eu tenho um ângulo θ aqui. Tem um ângulo θ aqui. Aqui eu tenho o ΔS da bolinha. E a minha hipotenusa, eu tenho ΔS da sombra. Vou colocar S de sombra e B de bolinha. Então, aqui eu tenho ΔS da bolinha, nesse percurso aqui horizontal, e o inclinado eu tenho ΔS da sombra. Correto? Fala aí para mim, como que eu faço para achar isso daqui? Ah, pessoal, é fácil, como a velocidade é constante, velocidade é ΔS sobre ΔT. Quem é a velocidade? A velocidade V. Quem é o ΔS? Agora pega, né? O ΔS da bolinha está aqui. ΔS da bolinha dividido por ΔT. Então, achei a velocidade aqui. Só que agora eu quero achar a velocidade V1, que vem a ser ΔS da sombra, dividido pelo tempo. Logo, velocidade 1 é igual. Galera, você concorda comigo? Quem é o ΔS da sombra? Se você fechar aqui, ó, e fazer Pitágoras, se você fechar esse pedaço aqui, ó, se você fechar esse pedaço, ó, tô fechando ele aqui. Se você fechar esse pedaço aqui e meter um Pitágoras aqui, você vai descobrir que o ΔS da sombra vem a ser o quê? O ΔS da bolinha vezes o cosseno do ângulo θ. Tudo isso dividido pela variação de quem? Do tempo. O ΔS da sombra é igual ao ΔS da bolinha vezes o cosseno de θ. Beleza? Isso é V1 e isso é o quê? V2. Tranquilo até agora? Só que os tempos dos dois não são iguais, então você desconsidera o tempo. Aqui, se o tempo é 10, o tempo aqui também vem a ser 10 também. Tranquilo? A pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte agora. Se o V1 deu esse tanto aqui, o V2, você concorda comigo que também vem a ser o mesmo deslocamento, que é o mesmo tempo, e logo vem a ser também a mesma velocidade? Sim. Então eu posso afirmar que o V2 tem que ser igual a ΔS da bolinha vezes o cosseno do ângulo θ, tudo isso dividido pelo ΔT. Então, olha só que lindo. A velocidade 2 eu já consegui provar para você que é igual à velocidade 1. Então, vem aqui. Eu já consegui provar duas coisas para você. Que a velocidade de 1 tem que ser igual à velocidade de 2. Agora, o que eu preciso saber? A velocidade V vai ser igual à velocidade de... A velocidade V vai ser igual à velocidade V1 e V2? Não, cara. Porque, olha só, aqui é a velocidade de B, é o ΔS da bolinha vezes um cosseno de θ. Aqui não tem um cosseno de θ. Então, essas velocidades elas vão ser o quê? Diferente. Então, logo, galerinha, a velocidade de V1 é igual à velocidade de V2, que é maior que a velocidade o quê? V. A velocidade de V1 é igual à velocidade de V2, que é maior que a velocidade o quê? V. Logo, alternativa letra C aí, ó, de Saneago, ou de sucesso. Beleza? Questãozinha, galerinha, bem complicadinha. Primeiro que você precisava saber dessa questão aí era o tempo. O tempo na horizontal é igual ao tempo na subida. Você não poderia... Porque o tempo que essa bolinha está indo na horizontal... Vem aqui comigo, rapidão. Vem aqui comigo, ó. Volta aqui na tela comigo, ó. Olha só. Presta bastante atenção aqui comigo. Presta atenção aqui, ó, pra gente fechar. O tempo que essa bolinha tá indo na horizontal
Tá aqui, ó. O tempo que ela está indo horizontal, você concorda comigo que a sombra ela não está indo junto? Ela começa aqui, ó. Ela está indo aqui e a sombra está indo junto. Então, ó, ela vai saindo daqui e a sombra vai indo junto. Então, o tempo na horizontal é igual ao tempo da sombra. O tempo na horizontal é igual ao tempo da sombra. Se os deslocamentos das sombras são iguais, então logo a velocidade delas são iguais, porque o tempo são iguais. Então V1 tem que ser igual a V2. Beleza. Porém, o V1 e o V2, eles têm que ser o quê? Iguais, porém tem que ser maior que o V, porque o deslocamento da hipotenusa é maior. Lembra, no triângulo ou retângulo, a hipotenusa não é o maior lado? Então, para que essa bolinha desloque um percurso maior no mesmo intervalo de tempo que essa bolinha está deslocando no mesmo tempo, logo essa velocidade ela tem que ser maior, cara. Ó, isso daí é lógica, é lógica. Se eu vou, olha só, presta bastante atenção. Se eu vou com daqui em Goiânia e daqui em Brasília, um exemplo, daqui em Goiânia com um tempo de 2 horas e vou com daqui em Brasília com um tempo de 2 horas, porém eu sei que o deslocamento daqui até em Brasília é maior, então a velocidade que eu tenho que adotar para sair da onde eu estou até Brasília tem que ser uma velocidade maior, porque eu tenho que percorrer um percurso maior no mesmo intervalo de tempo, beleza? Então V1 tem que ser igual a V2, porque os deslocamentos são iguais e os tempos são iguais, porém V2 e V1 tem que ser maior que V, porque o deslocamento de V lá é menor. Beleza? Tranquilo? Porque é um dos catetos. Tranquilo? Então, volta aqui para mim, rapidão na tela. Só colocar aqui, rapidinho aqui na tela. Volta aí para mim na tela. E aí, galerinha? Espero, olha só, volta lá. Tranquilo? Então, logo letra C aí, ó, de sucesso, sem medo de ser feliz aí, somente eu brincando com essa sequência aqui, eu consegui matar isso daí para vocês. Beleza? Volta comigo aqui, tranquilo? Espero aí, galerinha, que tenha gostado aí das nossas 5 questões top 5 da AFA aí, tranquilo? Fica com Deus aí, galerinha. Ó, Física na Veia, vai lá, ativa o sininho da notificação lá, se inscreva no canal. Amanhã temos mais 5 top aí da EFON aí e vamos que vamos ao decorrer da semana. Então, fica com Deus, Física na Veia, até a próxima!